Então, gente, hoje nós vamos terminar, né, de ver os grupos das plantas. Já vimos dois, né, são quatro. E vamos terminar aí de ver com as angiospermas e gimnospermas, né? Seguindo a ordem, nós vamos ver das gimnospermas primeiro. Então, gente, gimnosperma é um grupo de plantas, tá? Não chega a ser um filo, é um grupo e que reúne primeiramente aí 4 filos, tá? Temos os filos das ginkgófitas, tá? Que os maiores representantes desse filo aqui são as ginkgo, não são conhecidas. Temos as gnetofitas, né? Temos alguns exemplos de Gnetum, e o outro eu esqueci, acho que é efedra. E nós temos as cicadófitas. Cadê o nosso? Tá aqui. Temos as cicadófitas, que as mais conhecidas são as cicas e as ânias, tá? E as coníferas, coniferofitas, tá? Ou as coníferas mesmo. Podem também ser chamadas de pinofitas. E aqui é onde está o grupo mais conhecido, tá? Os pinos, as araucárias, as ciprestes, as sequoias. Então, dentro das gimnospermas, né, para o ensino médio e o vestibular, esses 4 grupos aqui são os principais, tá? Claro que existem outros. E vamos lá, né? Uma pequena introdução aqui, né? O surgimento da semente como novidade evolutiva em algumas linhagens das plantas vasculares foi certamente um dos eventos mais espetaculares na evolução dessas plantas. Então, a partir das gimnospermas, nós já vamos observar, né, sementes. Então, são plantas com sementes, né? Aquelas que protegem dessa forma de semente o seu embrião. E aqui, olha, as gimnospermas, né? Esse nome representa sementes nuas, né? Espermas quer dizer semente. Gimno é nuas, são sementes nuas, né? Não estão abrigadas no interior de frutos, então são sementes que não estão protegidas por frutos, porque frutos nós vamos ver em angiospermas, né? Então, de acordo aí com a evolução das plantas, frutos e flores só vão aparecer em angiospermas. Aí nós temos alguns exemplos de gimnospermas, né? Que são as famosas sequoias. Temos tuias também, árvores ciprestes. Temos as cicas, né? A sagu do jardim ou cica, como é conhecida. Elas são plantas bem caras, porque a reprodução delas é bem difícil de ocorrer. Geralmente, essas aqui são plantas para enfeitar um jardim, né? Ou algum canteiro. Pinheiro bravo também, nós vamos observar aqui. Também temos as araucárias, eu acho que eu botei mais para frente, né? As araucárias são as mais conhecidas das gimnospermas. Então, vamos lá. Uma das principais características, né, das gimnospermas. Antes de eu começar, deixa eu só dar um minutinho, gente. Então, as características das gimnospermas. Elas são plantas vasculares, né? O que é isso? Elas possuem vasos, elas possuem xilema, floema, né? Que são os vasos condutores dessas plantas. Então, vai levar esses nutrientes da raiz até as suas folhas. Isso, né? Plantas que são vascularizadas, né? Que possuem esses vasos condutores, são chamadas de traqueófitas, né? Quem são essas traqueófitas, né? Temos as pteridófitas, né, que a partir delas já começam o surgimento dos vasos condutores, as gímnos e as angiospermas. Elas também são fanerógamas. Né? O que é isso? Podemos ver a estrutura reprodutiva dessas plantas. Né?
A estrutura, no caso das gimnospermas, né, essas estruturas são chamadas de estróbilos, são estróbilos, tá? É como se fosse umas flores um pouco rudimentar, né? Elas não têm atrativo, elas não atraem polinizadores, até porque é o vento que faz aí a germinação das sementes, que espalha, né? Mas como elas têm estróbilos, né, a gente consegue ver a estrutura reprodutiva dela, então elas pertencem ao grupo das fanerógamas. Possui tubo polínico, isso aqui é uma estrutura que a gente vai ver no ciclo reprodutivo delas. É um tubo polínico, ajuda o gameta masculino a chegar no gameta feminino dessa planta, né? E as plantas que formam esse tubo polínico são chamadas de sifonógamas, tá? Esse nomezinho aqui é só para vocês saberem. Mas não precisam gravar isso aqui, não. Elas, ao contrário das outras, né, tem aqui uma novidade. Quanto briófitas e pteridófitas precisam de um meio aquático, precisam de uma umidade para acontecer a fecundação, né? Porque os gametas dessas plantas possuem flagelos para nadar. Essas plantas não precisam da água, né? Não são dependentes, elas são hidroindependentes. Então, as sementes, né? Além de já ter sementes, essas sementes vão ser sementes aladas. É como se tivessem umas asinhas que, quando são carregadas pelo vento, elas podem se dispersar o mais longe possível, né? Para garantindo assim um sucesso reprodutivo maior. São plantas que possuem semente, então as plantas que têm sementes são chamadas de plantas espermatófitas. Se eu falar sobre plantas espermatófitas, se virem esse termo em alguma questão, está se referindo, né, a plantas que possuem sementes. E essa semente vem a partir do óvulo. Tá? Nas plantas, o óvulo não é o gameta feminino. Tá? O gameta feminino a gente já viu que é chamado de oospera. O óvulo vai ser o conjunto de de 3 estruturas que eu vou mostrar para vocês. Então, a semente é o desenvolvimento desse óvulo, tá? Elas não possuem frutos, tá? Não possuem frutos. Se não possuem frutos, elas não vão possuir uma região chamada de ovário. Que a gente vai ver que em angiospermas, o desenvolvimento do ovário, né, após uma fecundação, o ovário vai se desenvolver, vai ficar carnoso e vai se tornar um fruto. A moradia, né, o habitat de gimnospermas, geralmente elas ficam mais em um habitat frio e mais temperados, né, onde não tem muito calor. No Brasil, essas plantas estão nas matas de araucária, né? Aqui no Brasil, as araucárias são as representantes desse grupo. Então, gimnosperma vai estar mais em ambiente, em clima frio. E aí elas também são conhecidas como coníferas, né? E a espécie aqui do Brasil é essa aqui, Araucária angustifolia, tá? Que mais? Esqueci de mencionar também o surgimento desse tubo polínico, né? Feito pelo grão de pólen. Então, é a primeira vez que surge o pólen, né, a partir das gimnospermas, que não chega a ser o gameta masculino, mas é ele que, que produz o gameta masculino, tá? É no grão de pólen. E aí outras características, né? Entre elas, encontram-se as maiores e mais antigas árvores do planeta. Temos sequoias enormes, gigantescas, né? Com mais de 100 metros de altura. Temos pinheiros gigantescos também, né? Muito altos, né? Com 4.900 anos de idade, também bem antigos. Então, são plantas que são bem resistentes à ação do tempo, à ação do frio, tá? Com uma casca bem grossa. Então, assim, como nós vamos estar falando de vestibular,
nós vamos focar na Araucária, que é uma planta, né, uma árvore aqui do Brasil, que representa o grupo das gimnospermas. Então, na outra aula, a gente falou de fase esporofítica e fase gametofítica. Né? Não sei se vocês lembram, mas nas briófitas, vimos que a fase duradoura delas é do gametófito, e a fase duradoura de uma pteridófita, né, que são as samambaias, é o esporófito. Tá? Isso daí são fases. Uma hora a planta está na fase de esporófito, que é liberando esporos, e outra hora, né, ela está na fase de gametófito, que é liberando gametas. Isso faz parte do ciclo alternante de uma planta. Tá? Aqui nas gimnospermas, né, o esporófito, que é 2N, né, não tem metade do número de cromossomos, ele é completo. Então, o esporófito, que vai ser a fase duradoura, vai passar a maior parte do tempo como o esporófito, né, e a parte assexuada, a parte que vai dar origem aos grãos de pólen. Né, vão se reproduzir aí por meioses e mitoses. E é no esporófito, na fase do esporófito, que nós vamos ver as estruturas reprodutivas dessa planta, né? Que é chamado de estróbilo. Se vocês virem essa palavra aqui, estróbilo, é uma estrutura reprodutiva de uma gimnosperma, tá? E nelas nós vamos ter a estrutura feminina e masculina. Como é que se chama a estrutura feminina reprodutiva, né? É chamado de megaestróbilo. Do masculino é microestróbilo. Tá? Micro, né, de pequeno é o masculino, mega, de grande, é o estróbilo. Né? Isso devido ao fato do tamanho mesmo dos estróbilos. Né? Aqui, olha, nessa imagem à esquerda, é um estróbilo masculino, então é um microestróbilo. Ele é bem pequenininho e fica na pontinha dessas plantas, dessas árvores. E o megaestróbilo feminino já são aquelas famosas pinhas, tá? É essa pinha aqui que geralmente se usa em enfeites de Natal, né? Em árvore de Natal, enfeitando alguma superfície, algumas delas são pintadinhas, bonitinhas, se vende em loja. Nada mais é, gente, do que a pinha, né? Popularmente falando, ela é conhecida como pinha. Cientificamente falando, é conhecido como estróbilo. Tá? Então, isso aqui que a gente vê muito perto do Natal, principalmente, é o estróbilo feminino, que é chamado de megaestróbilo. E na fase gametofítica, né, o gametófito, nós não conseguimos ver essa fase. Nas gimnospermas, nós temos uma redução muito grande da fase do gametófito. Né? Se resume ao tamanho de células. Então, isso aqui, essa fase, é uma fase passageira e é a fase sexuada dessas plantas, né? Porque vão receber aí a junção, a fecundação de gameta masculino com gameta feminino. E ainda nessa fase do gametófito, né? O masculino, lá nos grãos de pólen, né? Nós vamos ter dentro deles o início de uma... é que vocês vão ver que é o grão de pólen que vai ainda sofrer divisões e vai dar origem, né, a esses gametas masculinos. Mas não, o grão de pólen ainda não é um gameta, tá? Ele vai dar origem aos gametas. E o feminino, lá no saco embrionário, né, que é uma região que também vai dar uma origem à oosfera, que é o gameta feminino. Nós vamos ver isso tudo direitinho. Então, agora aqui nessa reprodução, né, das gimnospermas, pode parecer complicado, mas não é. Então, olha só, aqui nós temos uma árvore, uma gimno qualquer. Quando a gente vê uma árvore, né, de gimnosperma, a gente está vendo a fase esporofídica dela, né, a fase que é chamada de esporófito. É um esporófito maduro, portanto, é uma
é um ser vivo 2N, né? Tem todos os cromossomos aí em suas células. Aqui elas vão reproduzir, né? Vão ter aí as estruturas reprodutivas, né? Estróbilo masculino ou estróbilo feminino. Nas araucárias, né? Elas são de sexos separados, mas tem gimnospermas que possuem as duas estruturas, feminina e masculina, em uma só, em um ser vivo só, em uma planta só, e são chamadas de hermafroditas. Mas vamos lá. Vamos começar pelo masculino, né? No estróbilo masculino, nós vamos encontrar microsporângios, tá? São regiões que vão formar aí, gente, micrósporos. O que é isso aqui? São células, são esporos. Então, os microesporângios, que são as estruturas que estão dentro do estróbilo masculino, esse estróbilo também é conhecido como cone, né? Cada microesporângio aqui vai produzir um micrósporo, tá? Vai produzir células de esporos. E aqui, olha, os esporos ainda são 2N, tá? Eles vão sofrer meiose, né? Vão germinar lá dentro, ao contrário das outras, as outras germinavam no meio ambiente. Aqui não. Elas vão sofrer meiose e ainda vão continuar nessa estrutura. Vão germinar e vão virar grãos de pólen. Aqui os grãos de pólen já são N, são células haploides. E, né, nos grãos de pólen que se forma tubo polínico, né? Os tubos polínicos é como se fosse como se fosse uma estrutura que esses grãos de pólen se desenvolve maior, como se fosse um conezinho, né? Um caminhozinho. E é nisso que vai produzir os gametas masculinos, tá? Se os grãos de pólen produz os gametas femininos depois que formam o tubo polínico, então o grão de pólen é a fase gametofídica. Então, grãos de pólen é o gametófito dessas plantas, por isso que a gente não vê essa fase, é passageira, tá? Ok, formou aqui os gametas masculinos. Vamos deixar aqui paradinho. Tá? Os gametas masculinos, só para vocês saberem, são chamados de núcleo espermáticos. Não tem aqui nessa imagem, tá? Mas os grãos de pólen vão dar origem aos núcleos espermáticos, a 2 núcleos espermáticos, tá? Ok. E no estróbilo feminino, né, que são chamados de megaestróbilos, lá ou cones também, né, cones polínicos. Aqui eles também vão produzir esporos, né, que é chamado de megasporófilo. Então, serão 2 N's ainda. Oh, cadê meu mouse? Aqui. Serão 2 N's ainda, tá? E aí vai ter uma célula mãe, que é 2 N's ainda, que vai sofrer meiose. Quando uma célula sofre meiose, né? Meiose é aquela divisão celular em que uma célula dá origem a 4. Então, uma célula mãe, que é 2N, vai dar origem a 4 células, a 4 esporos. Então, vamos lá. Nós vamos ter o megaestróbilo feminino, que lá no megasporófilo, que tem dentro desse estróbilo feminino, vai ter uma célula mãe que vai sofrer uma meiose, dando origem a 4 células, que são os esporos, tá? Agora, 3 células se degeneram, né? Elas somem. E apenas uma sobra, uma célula vai sobrar. Essa célula, que já é N, nós vamos dar o nome de megásporo. É o verdadeiro esporo do cone feminino. Esse esporo vai germinar aqui mesmo, não vai para o meio ambiente. Vai germinar dentro desse estróbilo feminino, vai
ter uma germinação e vai dar origem ao saco embrionário. Saco embrionário é o quê? É o gametófito feminino, ok? Então tá. Então vamos lá, aqui nós temos o óvulo. Lá, o óvulo não. Nós temos o cone feminino, tá? Em cada megasporófilo, vamos ter uma célula mãe, tá? Que vai sofrer meiose, vai dar origem a 4 células, apenas uma que fica, né? Que vocês podem ver nesse desenho aqui, 4 células, só que uma é a maiorzinha, as outras se degeneram, tá? Então, esse megasporo QN vai sofrer uma germinação, tá? Que aí já é o gametófito feminino, e essa germinação dá origem à oosfera. Essa oosfera vai estar protegida por uma estrutura chamada de arquegônio, tá? E aí, gente, depois disso, né, vai ocorrer a fecundação, tá? Opa! Ai, meu Deus. Então, e agora uma observação para vocês prestarem atenção. A oosfera e o arquegônio, né, essa estrutura toda aqui dentro, é chamado de óvulo. Por isso que o óvulo em planta não é a célula germinativa. O óvulo é uma região, tá? O óvulo é conjunto, né, do saco embrionário com a oosfera e o arquegônio. Tá? É o óvulo. A célula germinativa feminina é chamada de oosfera. Tá? E aí, o que vai acontecer? Esse grão de pólen precisa chegar nessa oosfera, tá? Precisa chegar até aqui através do vento. Então, a polinização é uma polinização anemófila. Quando vocês virem essa palavra anemófila, nada mais é que uma polinização pelo vento. Até porque os grãos de pólen também têm umas asinhas, né? Eles conseguem chegar através do vento e é um pólen alado. E aí chegou através do vento, vai acontecer a germinação desse pólen. A germinação desse grão de pólen aqui, ele vai criar aquele tubo polínico que eu falei para vocês. Tá? Criando esse tubo polínico, tá? Os núcleos do pólen podem chegar aqui até a oosfera e essa junção das células, aquelas células, daqueles núcleos espermáticos que eu falei para vocês, com a oosfera, é a fecundação e nós vamos ter origem ao embrião. Agora, o que eu falei para vocês é que eles dão origem a 2 núcleos espermáticos. Só que na hora da fecundação, apenas um é fecundado. Apenas um fecunda, aliás. O outro joga fora, tá? Nós vamos ter a origem de um embrião, de uma nova geração esporofítica, né? Vai se desenvolver, vai começar a germinar, e aí vai crescer, vai formar sementes, e vai formar um novo pinhão, né? Vai formar com as estruturas femininas, masculinas, reprodutivas, né? E assim nós vamos ter um novo ciclo. Opa, cadê? Tá. E é isso a reprodução das gimnospermas. Tá? Então, vimos alguns termos novos. Então, só para encerrar as gímenos, né? Nós estamos vendo aí cones ou estróbilos, né? Podem receber tanto um nome quanto o outro. Os de cima são os femininos, os megaestróbilos. Os de baixo são os microestróbilos. Isso aqui é um exemplo de uma cica. E aqui são as famosas araucárias que a gente tem aqui na Mata das Araucárias, mas ao sul do Brasil, né?
Só para curiosidade de vocês, as araucárias têm origens da Antártica. Então, isso é uma possível prova de que os continentes antigamente já foram juntos, né, formando a famosa Pangeia. E as angiospermas, eu vou continuar no próximo link, tá? Porque se eu começar agora, vai me cortar no meio. Então, vocês três que estão aí, por favor, acessem o último link que eu mandei para a gente continuar essa aula das angiospermas. Então, vamos lá, né? As angiospermas, que são as plantas mais famosas, as que vocês veem por todos os lados, as que vocês conhecem mais, e até as que vocês pensam que não são, mas são. Né? A grama, o mato que vocês veem nas ruas por aí é angiospermas. Né? Eles têm flores, têm frutos, têm tudo. Né? Agora, tem plantas que têm aqueles frutos que a gente come, que a gente vê, né? Que é o abacate, que é a manga, a uva. Tem frutos e flores que a gente nem chega a ver direito, né? De tão pequenininho que é, e passa despercebido pela gente. Então, olha só. Angiospermas, também conhecidas como magnoliófitas ou antófilas, tem esse nome, né, de angiospermas, porque anjos vem de proteção e espermas, né, vem de semente. Então, são plantas com sementes protegidas, tá? É o que significa esse nome. É um grupo de plantas em que as sementes estão protegidas pelo fruto, por isso, angiospermas, o nome. A grande diferença dessa espécie para as demais é o seu fator evolutivo. Diferente das gimnospermas, autonomia aqui, a angiosperma consegue produzir flores e frutos. Nas gimnospermas, alguns autores falam que aqueles estróbilos são flores rudimentares. Mas, na verdade, gimnospermas não possuem flores, tá? Alguns autores consideram como flores rudimentares, né? Porque aquelas pinhas chegam a abrir, né? Quando elas estão em épocas reprodutivas, elas ficam um pouco abertas. Tem outras que elas ficam fechadas. Tem outras épocas do ano que elas ficam fechadas. Mas para a reprodução, elas precisam estar um pouco que abertas, né? Como se fosse uma flor florescendo, abrindo. Então, alguns consideram aquilo como as flores rudimentares. Mas não possuem flores, tá? E elas, aqui as angiospermas, né, produzem flores verdadeiras, né, e frutos também. Que é um grande diferencial das angiospermas e é o que garante o sucesso reprodutivo dessas plantas, é o que dominam a parte terrestre daqui, né? E a aquática também, né? Nós temos plantas aquáticas como a Vitória Regia, que são angiospermas. O nome é de origem grega, né? Angeio significa bolsa, esperma, semente. Essa planta se divide basicamente entre duas classes, a das monocotiledôneas e a dicotiledôneas, né? Ou dicotiledôneas, como chamadas antigamente. Atualmente, há 405 famílias de angiospermas. Essa partezinha aqui, porque tem algumas diferenças entre elas, né? Como tipo de nervura, o número de flores, algumas têm 5 pétalas, outras têm 3. Tem algumas diferenças entre elas que eu não sei se vai dar tempo de falar. E se não der tempo, não sei se eu vou conseguir falar de novo, né, sobre as angiospermas, porque eu ainda tenho que dar reino animal, eu tenho ainda que dar outras matérias. Mas também não é um termo muito relevante para o Enem. A não ser que alguém aqui vai fazer alguma prova em São Paulo. Aí é bom saber a diferença entre esses dois aqui. Exemplo, né? Milho, exemplo de angiospermas. Milho, cana, grama, Vitória Regia, abacateiro, ervilha, seringueira. E tudo que vocês veem aí com fruto, né? Parreira, que mais?
Nossa, eu falei várias, tem muitas e não lembro de nenhuma. O feijão é uma angiosperma, né? Que mais? Que mais, gente? Laranjeira, limoeiro, tudo isso. Alguns representantes, né? Aqui, ó, abacateiro, bonitinho, cajueiro, limoeiro, laranja, né? Laranjeira, a mangueira, tudo isso que dá fruto, né? São as angiospermas. Então, vamos para as características gerais dela. De novo, né, esse termo aqui, vou estar toda hora falando com vocês para vocês gravarem bem. São plantas traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores, né? São plantas, então, vasculares, possuem xilema, possuem floema, né? Por todo o corpo desse organismo. São plantas cornófitas. Plantas cornófitas são aquelas plantas que possuem raiz, caule e folhas. São plantas fanerógamas. O que são plantas fanerógamas? São aquelas que a gente consegue ver a estrutura reprodutiva. Deixa eu ver. São espermatófitas, são plantas que produzem sementes. Aqui, de novo, esse termo, sifonógamas, são plantas que conseguem aí produzir tubos polínicos através do grão de pólen. Como se fosse abrindo um caminho, né, para o verdadeiro gameta masculino chegar até a ovosfera. Também vão produzir frutos. O fruto, gente, vem de um ovário. Apenas as anjos vão possuir ovários, né? Ovário é uma região da flor em que o fruto vai ser desenvolvido, né? Aliás, o fruto nada mais é que o ovário desenvolvido após uma fecundação, né? Que as anjos também têm gametas femininos e gametas masculinos. Elas são hidroindependentes, elas não precisam da água para sobreviver, para sua reprodução, aliás, né? Para sobreviver precisam através da raiz. Não precisam da água para reproduzir. Elas possuem agentes polinizadores. Então, fruto e flores são um atrativo para os polinizadores e assim garantem que elas façam uma dispersão maior no meio ambiente. Por isso que a gente tem angiospermas em todos os lugares, praticamente. E possuem sementes, né, que é um óvulo fecundado. Então, as sementes vêm de um óvulo fecundado, né, pelo gameta masculino. Então, desenvolve semente. E o fruto vem do ovário. Né? A gente vai ver essas estruturas tudo dentro da flor. Nós vamos estudar as estruturas florais. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Ou posso continuar? Tudo certinho? Então, vou continuar. E aí, nós vamos ver a flor. Tá? Nós temos, né, a flor, que essa aqui é uma flor hermafrodita. Eu vou falar aqui cada uma das estruturas, né? E, assim, em cada ramo, né, de uma árvore, de uma planta, nós vamos ter estruturas chamadas gemas. E essas gemas podem dar origem a novos ramos ou a uma flor. E aí elas vão desenvolver pedúnculo. Tá? Pedúnculo é essa parte aqui que vai sustentar toda a estrutura floral. Tá? E depois nós vamos ter o receptáculo. Receptáculo é como se fosse um cálice para sustentação aqui de sépalas e de pétalas, tá? Então, aqui nós vamos ter o cabinho delas, que é chamado de pedúnculo. Nós vamos ter um receptáculo,
né? Que vai ser aqui em forma de um cálice que vai estar aí segurando as estruturas florais. Nós vamos ter folhas modificadas, né? Que protegem a flor em forma, enquanto ela é um botão, né? E isso é chamado de sépalas, são essas folhas aqui verdinhas que geralmente ficam embaixo das pétalas, né? Das folhas, aquelas folhas floridas. E elas servem muito como proteção, né? Quando ela está fechada ainda. Nós vamos ter uma estrutura chamativa, que são as famosas pétalas. Elas atraem polinizadores com as cores. Algumas espécies têm 3, outras espécies têm 4, outras espécies têm 5 pétalas, tá? Depende aí de cada uma. E dentro dessas pétalas, né, que vai estar protegendo aí o órgão reprodutor dessa flor, né, nós vamos ter... Isso aqui tudo é são órgãos reprodutores. E aqui nós temos o masculino, que é composto por um filete, né, que sustenta aqui essa região chamada de antera. Tá? Essa região antera aqui vai ter a produção de grãos de pólen. Tá? E aqui nós temos duas anteras, né, uma de cada lado. Aliás, dois filetes, uma de cada lado, e 2 anteras. E aí, o conjunto de filete com antera, nós vamos dar o nome de estame. Antera e filete, né, nós temos aqui estame. E agora, o estame pertence ao órgão reprodutivo masculino, porque vai sair daqui o grão de pólen. Aqui no meio, nós vamos ter a estrutura reprodutiva feminina, que é composta aqui por essa entrada, né, que é chamada de estigma, recebe o grão de pólen. Embaixo nós vamos ter um caminhozinho, né, por onde vai ser conduzido esse grão de pólen, é chamado de estilete. No final desse estilete, nós vamos ter uma região, né, que é chamada de ovário. E lá dentro desse ovário, né, que é essa parte azulzinha aqui, onde temos essa parte verde agora, com 6 pequenas regiões, é chamado de óvulo. Tá? E em cada óvulo, nós vamos ter aí os gametas femininos, tá? Vamos lá. O conjunto do estigma, do estilete, né, do ovário, né, do estigma, estilete e esse ovário todo aqui, nós vamos estar falando de um conjunto chamado carpelo. Carpelo é a estrutura reprodutiva feminina dessa flor. Estame, então, é masculino, carpelo, então, é feminino. Agora, vamos lá para os nomezinhos de conjuntos. Quando eu tenho o conjunto de pétalas, tá? A gente chama de corola. Então, conjunto de pétalas, eu dou o nome de corola. O conjunto de sépalas, tá? Todas essas sépalas aqui, eu vou dar o nome de cálice. Então, quando falarmos de cálice e corola, estamos falando de sépalas e pétalas. O conjunto de estames, né? Por exemplo, aqui tem 2, mas tem plantas que tem 4, que tem mais até. Então, o conjunto de estames, nós vamos dar o nome de androceu. O androceu é o conjunto aí do órgão reprodutivo masculino dessa flor. Quando a gente está se referindo à parte da sépala e pétala toda, né? O conjunto de corola e cálice, isso aqui tudo menos a parte de dentro, tá? É chamado de verticilos de proteção, vai estar protegendo a parte interna, né? Que é o órgão reprodutor. Então, o conjunto de corola e cálice formam os verticilos. E o conjunto de carpelos,
né? Que é o estigma, o estilete ovário. Dentro do ovário nós vamos ter os óvulos. A gente dá o nome de gineceu ou pistilo, mas é mais conhecido como gineceu. Tá? O conjunto de carpelos é porque tem plantas, tem flores que tem mais de um. Damos o nome, então, de gineceu. É só lembrar, né, de que é nome de mulher. Então, gineceu é feminino e androceu é masculino. Androceu e gineceu, isso aí vocês têm que saber, tá? É para gravar. Gineceu e androceu. E o ciclo reprodutivo das angiospermas? Vamos lá. Não é difícil. Então, nessas flores aqui, vamos começar primeiro pelo masculino, tá? Aqui nós temos o masculino aqui em cima. E vocês estão vendo aqui que temos um estame, né? Que temos aqui um filete com antera. Se eu pegar essa antera aqui, fazer um corte nela, né? Um corte ao meio, nós vamos ter... nós vamos ter vários sacos polínicos, tá? Vários sacos polínicos, que são essas bolinhas aqui, ó. E aí, nesses sacos polínicos, é onde vamos ter os microesporângios, tá? Lembrando que os microesporângios dão origem aos esporos. Lá vai ter essas células que vão sofrer meiose, tá? Vai dar origem, toda a meiose dá origem a 4 células, tá? Essas 4 células vão sofrer mitoses e aí sim vai dar origem ao pólen, que é isso aqui. Então, vamos ter aqui meioses e mitoses que vão dar origem ao pólen. Nós vamos ter aqui sacos polínicos que vão produzir pólen ou grãos de pólen, ok? Lembrem, aliás, que o pólen possui 2 núcleos. O pólen possui 2 núcleos e é uma célula haploide, é uma célula N, tá? Porque ela precisa se juntar aí com uma célula feminina. Então, vamos lá. Ok, agora vamos para a parte feminina. Aqui no gineceu, que é a parte feminina, né? Nós temos um zoom aqui. E aí vamos ter o óvulo. Nesse óvulo, nós vamos ter aí esporângios, que vão sofrer meiose, e vai dar origem a megásporos, são esporos, né? O esporângio vai dar origem aos esporos, que vai sofrer mitoses e vai dar origem a 8 células. Essas 8 células estão aqui. Cada uma delas tem um nome, mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá? O que vocês precisam saber é que aqui, ó, esses dois do meio aqui são os núcleos polares. E essa célula do meio aqui embaixo é a oosfera, é a gameta feminino. E como é que vai ocorrer a fecundação? O grão de pólen vai entrar aqui, tá? Aliás, o núcleo polínico, né? O núcleo polínico do grão de pólen. Então, o grão de pólen, literalmente, né, vai criar aqui um tubo polínico que vai chegando até embaixo, dá a volta aqui no ovário e chega até a parte de baixo aqui, onde se encontra a oosfera. Ok. O primeiro núcleo criou o quê? O tubo polínico. Lembre que o pólen tem 2 núcleos. O primeiro núcleo vai passar reto, criando o tubo polínico, chegando até essa região da oosfera. Agora, o que vai acontecer com o outro núcleo? O outro núcleo do pólen vai chegar ao estigma, vai sofrer uma mitose, ele vai parar no meio do caminho, não vai seguir reto. Ele para aqui no meio do caminho, sofre mitoses, tá? Nesse estilete aqui, e esse núcleo vai virar o que a gente chama de núcleos espermáticos. Esse núcleo espermático
é o nome do gameta masculino das angiospermas. E aí sim, depois que sofre uma mitose e viram núcleos espermáticos, eles continuam o caminho até chegar aqui na oosfera. Se são duas células, né, são dois núcleos espermáticos que temos aí como resultado. E o que vai acontecer? Um desses núcleos fecunda a oosfera. Cadê o meu? Um desses núcleos fecunda a oosfera. E o outro núcleo vai fecundar esse núcleo. Oh, meu Deus. Esses núcleos polares aqui. Tá? Então, uma célula vai vir para a oosfera e a outra vai vir para os núcleos polares, essas células do meio. Isso aqui é importante para o vestibular. Aqui acabou de ocorrer uma dupla fecundação. Então, as angiospermas é o único grupo de plantas que sofre a dupla fecundação. O que vai ocorrer depois? Se houve fecundação, vai surgir um novo embrião. Tá? Vai virar um embrião, uma angiosperma baby, tá? E aí, o que vai acontecer? A oosfera, junto com o núcleo espermático, né, fecundou, a oosfera e o núcleo espermático vão dar origem ao embrião, e aquele outro núcleo que fecundou os núcleos polares vai dar origem à nutrição desse embrião. A nutrição desse embrião, tá, é um tecido que a gente vai chamar de endosperma. O endosperma é formado pelos núcleos polares, né, a fecundação dos núcleos polares. O embrião é formado pela fecundação da oosfera. E aí, o que vai acontecer? Né? O óvulo, que é o conjunto, né? O óvulo não é a célula, é uma região. Então, o óvulo vai virar a casca da semente. Tá? A casquinha da semente é formada pelo óvulo. E o fruto nada mais é que o desenvolvimento do ovário. Então, nós vamos ver aqui a semente. Só para finalizar, tá? Acho que deve estar terminando, né? Vamos lá. A semente. Depois que acontece aquela fecundação, né? Vira o embrião, né? O embrião, a semente nada mais é, então, que o embrião das angiospermas, né? O baby lá das angiospermas. E esse baby precisa de uma nutrição, precisa de receber nutrientes de algum lugar, que vem aí do endosperma, né? Esse endosperma vem daqueles núcleos polares que foram fecundados. E ali é uma reserva de amido, né? Amido é carboidrato. Carboidrato gera energia. E a semente precisa de energia para uma futura germinação. Então, vamos lá. O óvulo vai virar a casquinha da semente, né? Que serve aí como uma proteção para proteção contra a perda de água. E a parte comestível, né, que geralmente é a fruta que a gente come, é o ovário da planta. É o ovário da planta. Ou seja, o fruto vem da flor. Aqui, ó. Essa parte do ovário aqui, essa região azul aqui, é o ovário que se desenvolve e se torna um fruto. E o óvulo, que é essa parte, região, essa verde aqui, né, vai virar um dia semente após uma fecundação. Então, o fruto e a semente vêm da flor. E aí, o fruto serve também para quê, né? Também serve para a proteção da semente, né? Para a proteção daquele embrião. E serve para a dispersão da semente. Isso aqui atrai polinizadores, isso aqui atrai passarinhos, atrai pequenos roedores, né? Por exemplo, algum roedor que coma alguma frutinha, vai engolir a semente e vai fazer cocô em um outro lugar longe dali, dispersando assim aquela espécie de planta. Por isso que elas têm um sucesso reprodutivo. Ou então um passarinho pode fazer a mesma coisa, né? Insetos fazem muita polinização
de flores. Então, isso aí tudo ajuda na dispersão aí dessas espécies, tanto na polinização quanto com a semente, tá? E aí, todo fruto apresenta uma estrutura básica, né, que é o epicarpo. Ele é dividido em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. São camadas dentro desse fruto. E aí, só para a gente saber aqui, né, o epicarpo é de fato a porção mais externa do fruto, é a casquinha, né, desse abacate, oriunda da epiderme da folha carpelar. Normalmente é uma camada membranácea e muito fibrosa. Mesocarpo, que é a região mais intermediária, né, entre o epicarpo e o endocarpo, e às vezes armazena alguma substância de reserva, né, como o amido, por exemplo, oriunda dos parênquimas das folhas carpelares. Aqui são tecidos de preenchimento. O endocarpo, que já é um tecido mais próximo à semente, é a camada mais externa, mais interna, geralmente mais rígida, e envolve a semente para proteção. Oriunda da epiderme interna do ovário. O endocarpo, gente, não confundam com o endosperma, tá? O endocarpo é para proteger. O endosperma é para nutrir o embrião, tá? Só para vocês não confundirem isso. Então, essa foi a aula de hoje. Mas daí outras coisas que de monocotiledônia, de cotiledônia, que eu não vou ter tempo ainda, tem uns hormônios vegetais. Mas é isso, gente. Alguém ficou com dúvida? Tá tudo bem, tudo certo? Depois vocês deem uma olhada nesse vídeo.